Amiga, me diga aí, o que é esse negócio mesmo de interseccionalidade? Amigo, a interseccionalidade, ele é um conceito pensado por e a partir da experiência de mulheres negras. Um dos primeiros documentos que inaugura essa noção é o discurso E Eu Não Sou uma Mulher, da afro-americana Sojourner Truth, que desafiou a lógica racista e sexista na Convenção de Mulheres lá em 1851. Pense aí. Pô, mas e aí? E aí que o movimento de mulheres negras começou a escrever sobre a experiência de ser negra, mulher e mais um tanto de coisa interseccionada. Elas começaram a escrever lá nos Estados Unidos, aqui na América Latina, enfim, no mundo todo. Poxa, velho, que massa! E a nossa primeira temporada é sobre isso, né? É isso mesmo. O nosso tema da primeira temporada vai falar de interseccionalidade de raça e gênero na trajetória científica. Eu sou Desirê Daliette. Eu sou Alessandro Cerqueira. Eu sou Júlia Corsi e você está no Parabólica Bahia. Bem, seja bem-vinda, Maia. É um prazer nosso te escutar. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, que comentasse um pouco seus caminhos de pesquisa, destacasse aí um pouco de sua formação, de onde é que você vem, falar também dos principais trabalhos, enfim, abrir seu coração aí pra gente. Nossa, que responsabilidade, né? Começar abrindo o coração. Primeiro eu queria agradecer ao convite, dizer que eu estou muito feliz, muito honrada de ser a primeira pessoa a ser convidada para o podcast, dizer que a iniciativa é maravilhosa e que, assim, eu estou doida para continuar, né, nessa caminhada com vocês aí, vendo como é que vai ser esse desenvolvimento, e estou mega feliz em ser a primeira, né, deixar isso aí registrado. Bom, me chamo Maiara, né, Maiara Santos, né, porque meu nome é enorme. Assim, vou falar um pouquinho de mim primeiro, né, depois da minha trajetória acadêmica, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu sou moradora do bairro Colinas de Piripiri, no subúrbio ferroviário de Salvador, né, na parte periférica da cidade. Fui estudante de escola pública, fiz cursinho em escola pública e sempre tive vontade de fazer história, né? Tive até outras quedas, vamos dizer assim, outros namoros com outros cursos, mas eu sempre pensei, não tive trabalho no vestibular, né? E durante a graduação, estava pensando em vários temas, passei por aquela fase do desencantamento, né, do curso, no meio do curso, pensei até em migrar para jornalismo, para outra área, mas felizmente persisti, né? Tem um momento que acho que quase todo mundo passa de se desencantar e logo depois se reencantar. E eu me reencantei, acho que foi até na matéria de professora Gabriela Sampaio, Moderna 2, me reencantei com o curso. Logo depois, a professora Yacima Yamato entrou na UFBA, né, concursou para a UFBA, e aí eu comecei a querer pesquisar sobre Cuba, né, que é o tema que ela desenvolveu no doutorado. Tinha vontade de continuar no PIBIC e tal, em projetos. E eu me encantei muito com esse tema. Só que em um dos meus estágios, eu felizmente durante a graduação peguei uma era que a universidade estava num momento muito bom, né, de oferecer várias possibilidades de estágio, de bolsas. Então, assim, eu estagiei desde museus, memorial, arquivo público, biblioteca, escola pública, PIBID de educação especial, PIBID de história, PIBIC. Então, eu fiz muitos estágios, tive essa oportunidade em lugares diferentes, até que eu cheguei à Biblioteca Gonçalo Muniz, que abriga o acervo da Faculdade de Medicina da Bahia, né, um acervo histórico. Aí tem teses, variados tipos de documentações, de fundos documentais. E lá, em um dia que eu estava trabalhando, fazendo um trabalho muito técnico, né, de higienização das teses, leitura das teses médicas, eu fui convidada pela chefe da biblioteca para aprender sobre o complexo, estava tendo uma exposição sobre as pioneiras, as primeiras médicas, né, formadas na faculdade, e que eu atendesse as pessoas que chegassem de fora, que quisessem saber um fundo histórico, se aprofundar mais naquele complexo, né, que tem o Mafro. Tem várias coisas interessantes ali, não é só a Biblioteca Gonçalo Muniz. E nisso aí eu fui com ela, né, para saber, para conhecer. Vamos lá, eu fiquei muito feliz, porque eu estava muito cansada daquele trabalho quase que, né, repetitivo, todos os dias, de higienizar as teses. E aí foi onde eu conheci
a Maria Odília Teixeira, né, que é o meu tema de pesquisa que desenvolvi durante o mestrado. Eu vi lá as pioneiras, as imagens de algumas pioneiras, primeiras médicas, e eis que estava a foto da Maria Odília lá, no meio daquelas mulheres, e eu fiquei meio que assustada, né? Falei, ué, uma mulher negra se formou em 1909. E aí eu chamei ela, a professora Graça, que estava comigo, e ela, não, é Maria Odília e tal, e aí foi me falando. E eu fiquei muito animada, eu fiquei pensando, nossa, quando alguém vier aqui, eu quero saber tudo da Maria Odília, porque eu quero falar muito sobre ela, eu não quero nem falar das outras médicas, eu quero falar muito dela. O segundo susto, né, que a professora Graça falou para mim, não, mas não existe nada muito grande feito sobre a Odília. Tem um verbete escrito pelo memorialista da faculdade e tal, mas que é bem pequeno, tem poucas páginas, mas não tem uma tese, uma dissertação, um artigo. E eu pensei, nossa, esse aqui é meu tema, esse aqui é meu TCC. Aí eu falei com ela na mesma hora, nossa, eu não tenho, então eu vou fazer. E ela ficou muito contente, aí falou que muitas pessoas já tinham dito isso, ela até duvidou meio que de mim, falou, várias pessoas já falaram isso e não levaram adiante. Eu falei, não, mas eu vou levar, vai ser meu tema. E posteriormente, logo na sequência, um mês depois, eu conversando com o professor Yaci, que é minha orientadora, né, que é minha orientadora do mestrado, eu apresentei a Maria Odília, falei as coisas que eu imaginava que tinha dela, já estava começando a procurar a tese médica, né, que ela defendeu, estava começando a procurar as coisas na faculdade, e a professora falou comigo, não, esse tema aí é um tema para mestrado, é um tema que você consegue desenvolver um mestrado, é muito bom, vale muito a pena, e vamos para frente. E a partir dali, eu estava entre o 6º e o 7º semestre, né, foi próximo à greve que a gente teve em 2014, eu comecei a pesquisar sobre a Odília a partir desse encontro, assim, né? Eu gosto muito de falar que quando eu vi a foto da Odília na parede, eu me reconheci. Eu acho que não foi por acaso, de tanta gente que passava lá, de tanta gente que ia visitar, que ia pesquisar, chamar a atenção das pessoas até determinado ponto, e a mim chamar a atenção de uma maneira de que, como é que é possível essa mulher não ser conhecida em tudo que é lugar? Como é que eu nunca ouvi falar sobre isso? Como é que não tem nada escrito sobre ela? Eu acho que é um grande encontro. Semana passada eu estava vendo uma mesa, uma roda que a professora Vlamira, que estava também na minha banca de mestrado, né, contribui muito para esse trabalho, ela comentou sobre o meu trabalho, eu fiquei muito emocionada porque ela fez um link importante com as cotas, né? Ela fez um contraponto assim, tantos temas que tá surgindo aí, que estão sendo desenvolvidos por pesquisadores e pesquisadoras negras, não é por acaso, né? É também uma coisa que a cota nos trouxe, né? E não é que a população negra ganhou com as cotas. As universidades brasileiras ganharam com as cotas, porque a partir do acesso dessa população às universidades, vários temas de pesquisas foram desenvolvidos, vários trabalhos importantes, e que só é possível porque essas pessoas estão lá dentro. E aí ela falou meu nome e falou, não é por acaso que a Mayara olhou para Maria Odília e falou, eu quero fazer uma pesquisa sobre essa mulher. Então, talvez fosse uma coisa que tivesse lá passado batido até hoje. Não precisa de cota, pra quê? Olha o Joaquim Barbosa, é um juiz negro. Quantos tem mesmo? Quantos são? A Lei de Cotas foi criada em agosto de 2012 e ela prevê uma reserva de vagas para as populações negras, dentro desse grupo pretos e pardos, como prevê o IBGE. Ela é um resultado das movimentações sociais, políticas das populações negras, cuja principal bandeira é a reparação histórica, no sentido de quando a gente pensa do lugar do Estado na manutenção do regime escravista brasileiro. E como que esse regime, que vigorou por tantos anos, foi decisivo para que as populações negras não tivessem oportunidades de trabalho, de estudo, de inserção social como a população branca tem. Esses recursos, que são fundamentais para a sobrevivência e para o bem-estar humano, estão restritos a uma pequena porção da população brasileira, que, como eu disse, é branca e, sobretudo, proveniente das elites político-econômicas e intelectuais do país. Então, a lei de cotas, ela faz parte desse projeto de reparação histórica, que é pensado a partir dos interesses dos seus principais protagonistas, as populações negras que vivem no nosso país.
sobre essa temática da interseccionalidade que a gente tem discutido tanto na academia, falado tanto e trazendo muitas autoras que estão há muitos anos, né, debatendo esse conceito e discutindo. E eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre a categoria interseccionalidade e como você pensou nela como enquadramento para a sua pesquisa, se isso entrou, as dificuldades que você teve com a reunião dessa bibliografia, como foi que isso entrou e como isso chegou até você na sua pesquisa. É interessante que a interseccionalidade chegou a mim primeiro pela empiria, para depois eu trazer a teoria, né? Porque, infelizmente, o curso de História, posso falar da UFBA, né, de onde eu fui aluna, com muito orgulho da turma do Noturno 2011, é um curso que não privilegia o gênero, né, discussão sobre gênero, até uma história das mulheres, vamos lá, né, não tem, e que é muito incipiente. Então, assim, a gente não sai, né, eu não saí em 2016 com uma formação voltada para uma análise, um olhar para o gênero enquanto categoria e que sai interseccionalidade. Então, é uma coisa muito incipiente, que a gente tinha uma leitura ou outra, né? Tem umas 2 ou 3 matérias que professores trazem um pouco mais disso, mas, no modo geral, é tudo muito incipiente, passa batido. Os trabalhos também que eu fui lendo durante a graduação não privilegiavam essa análise dessa categoria, nem assim, nem de pano de fundo, nem uma coisa que aparecesse, era uma coisa muito vaga e que eu passei minha formação batida, né? Essa que é a verdade, eu e minha turma, eu posso falar isso com segurança. E que aí, quando eu entrei no mestrado direto, né? Eu fiz a seleção como concluinte e eu não tinha nem diploma, né? Inclusive, isso gerou até uma coisa assim, eu não entrei em março com todo mundo. Só fui matriculada em julho, porque eu não tinha diploma. Então, frequentei as aulas no começo sem estar com diploma. Eu estava terminando da graduação. Por conta do calendário, né? Das greves, estava todo mundo meio dessemestralizado. E aí, acho que assim, uma coisa que eu fiz por mim, pela minha pesquisa, foi buscar disciplinas no NEIM. Além das leituras que eu tive que começar a fazer, assim, meio que no tato, né? Meio que sem saber direito o que é que eu lia primeiro, o que é que seria bom, o que é que não ia ser. Eu me joguei dentro do NEIM, fiz uma matéria lá, História e Gênero, que me ajudou demais. Aí foi que eu fui conhecer a interseccionalidade, né? Enquanto teoria, enquanto conceito, começar a pensar em algumas autoras. E, assim, todos os cursos que tinham no NEIM, eu fui me jogando. Então, de feminismo marxista, eu fui lá e me inscrevi. Eu fui me inscrevendo em tudo, né? Decolonial, feminismo negro, tudo que aparecia eu ia fazendo. E isso foi me dando uma base que, assim, que também não foi enorme, né? Porque é um curto espaço de tempo, né? A gente faz em um ano as matérias e depois você já tem que produzir, escrever. O mestrado passa muito rápido. Então, assim, além de eu me dedicar a essa parte, eu tinha que fazer pesquisa, eu tinha que viajar, eu tinha que fazer as matérias. Então, era tudo muito assim. Eu não conseguia sistematizar o caminho que eu estava seguindo. Eu estava num mar de coisas. Os professores brincam com a gente, né? Cuidado para não se afogar nas fontes. Eu não me afoguei nas fontes durante a pesquisa, mas na bibliografia tranquilamente, porque eu fui lendo tudo meio uma coisa por cima da outra e fui tentando me encaixar naquele lugar. E quando eu fui para a documentação, a teoria que eu estava lendo no período começou a fazer sentido para mim em alguns casos, né? Então, por exemplo, o apagamento da mãe da Maria Odília, Josefina Luiza Palma, que é a mãe da Odília, que dá ascendência negra à Odília. A Josefina é filha de uma mulher ex-escravizada, alforriada. Eu fui pegando as coisas, né? Por que a mãe da Odília não aparece nos jornais, né? O pai da Odília era um homem branco, de família tradicional, do Recôncavo da Bahia, médico. Ele não casou com a mãe dela oficialmente, apesar de terem tido 5 filhos, terem casa na cidade, casa em Salvador, terem ficado juntos até a morte. Ele não casou com essa mulher oficialmente. O status dela é sempre só vai ser voltado para ela quanto uma mulher oficialmente da família, já próxima à sua morte na velhice, e aquilo foi me incomodando. Então, desse incômodo advindo das fontes, eu voltava para a teoria. Então, assim, nem tudo que eu li encaixou, nem tudo que eu li foi no tempo, assim, que me ajudou a entender. Eu ficava indo e voltando e fazendo um grande esforço mesmo de me encaixar. E aí, a interseccionalidade já apareceu praticamente no fim do meu trabalho, tanto que eu não uso o conceito, né, o termo, no texto, não aparece. Aparece de uma maneira como eu coloco, né? Aqui, nesse momento, eu estou vendo raça, classe, gênero, questão geracional. Então, assim, você vê na empiria, no trato do meu texto, que isso está lá. Mas que faltou, né? Eu acho que eu não tive maturidade mesmo intelectual, acúmulo. É muito triste isso, mas, assim, a falta do acúmulo lá da graduação pesou demais na hora da escrita e fez com que eu tivesse um caminho mais árduo. Talvez, se eu tivesse já esse acúmulo, durante o mestrado fosse mais suavizado. Inclusive nas questões que nos deixam angustiados, né? De como é que essa
que está andando, o que é que está faltando. Muitas das angústias que eu vivi veio muito da questão da incipiência durante a graduação. Então foi uma coisa assim que foi dolorosa, né, de uma certa forma, mas também me ajudou a que hoje no doutorado eu já tenha uma outra visão, assim. Eu já tenho um certo acúmulo, eu já consiga caminhar de outras formas e entender que, assim, já que esses espaços que ainda são elitizados, brancos, que recorrem sempre ao mainstream, tá todo mundo em alguns espaços, né? Todo mundo lendo as mesmas coisas, os mesmos autores, partindo das mesmas premissas. Cabe a mim me incomodar com isso e procurar outros caminhos, que nós já temos, né? O grupo Pensando Gêneros é isso aí, são esses outros caminhos. É um espaço que eu posso dialogar com outras fontes, com outros pesquisadores, com pesquisadores e pesquisadoras negras. Então, é importante que nós, enquanto produtores da conhecimento, pesquisadores, temos esse incômodo e não fique só na retórica, né? Só reclamando que não tem, mas a gente também precisa se mexer. Então, foi uma lição que não foi, né? Não foi lá essas maravilhas, é doloroso tudo isso, mas que me ajudou, que hoje eu já procuro caminhar de outra forma e contaminar meus colegas, né, em volta, meus amigos, para que a gente possa caminhar em outros sentidos. A gente lê um pouquinho da sua estação, né? E a gente percebe na leitura que os dilemas que, enfim, se aprende através da interseccionalidade, eles não se restringiram apenas à pessoa da Odília, né? Mas também a sua mãe, como você mencionou, a sua irmã. Mais pra frente a gente vai ver até outros personagens aí cuja trajetória, enfim, ou a participação nessa história também poderiam ser analisados através de referenciais da interseccionalidade. Será que você podia falar um pouquinho sobre isso? Interessante, porque é uma coisa que vai aparecer em diversos contextos, em microcontextos dentro da escrita da dissertação, né, desse universo da Bahia, da Faculdade de Medicina, da vida da Odília, em várias situações. Mas que até então, assim, eu não tinha pernas, né, eu não tinha fôlego, como eu falei anteriormente, né, para andar e para perceber algumas coisas. E o interessante do esforço que a gente faz, os pesquisadores e pesquisadoras, de apresentar em outros lugares que saiam daquele nosso universo, da faculdade onde a gente vem, dos professores que sempre ouviram o nosso trabalho, foi muito importante para mim, me ajudou muito. Eu lembro que eu fui para a UNEB de Santo Antônio de Jesus apresentar um trabalho, e lá uma das professoras da mesa, que eu não vou lembrar o nome dela agora, ela falou assim para mim, a Maria Odília tem um irmão, Joaquim Teixeira, que também é médico, e que, observe bem, se formou quase no mesmo período que ela. Você falou aí que algumas médicas pioneiras usaram dessa estratégia, né, de estudar junto com o irmão, para que o irmão tutelasse ela naquele espaço da faculdade, que era altamente masculinizado. Então aí já tem uma coisa, né? Você vê que a estratégia da Odília está muito próxima às mulheres de elite branca. E a segunda coisa, como é que foi a carreira dos dois? Você comparou o que é que ele conseguiu fazer e ela conseguiu, ou um conseguiu mais que o outro? Por que você não faz essa comparação? Por que você não coloca em perspectiva isso? E aí foi me dando os insights. Pensei, isso aqui dá para pegar, né? Gênero, classe, raça, porque o que aproximava eles dois no momento distanciava totalmente, que era o gênero, né? E aí eu fui discutindo, né, como é que aquele homem também era negro, tal como Odília, né, filho da mesma mulher e do mesmo homem, como é que ele desenvolveu a carreira dele? E eu fui vendo que ele foi conseguindo fazer outras coisas que a Odília, né, enquanto mulher no início do século XX, estaria mais limitada. Então comecei a pensar de outra forma, fiquei imaginando também como será, né, que faz esse trabalho de trajetória, biografia, não tem como, tem hora que você fica pensando, sonhando com seu personagem, né, com aquela pessoa, pensando como é que era a vida dela, o que fazia. Eu ficava pensando muito na Odília andando na rua. Eu ficava pensando, será que os homens levantavam um chapéu para ela quando passava, assinava? Como é que esses homens tratavam ela? Ela não era uma mulher qualquer, né? Filha de um cara muito proeminente no Recôncavo e tal. Todo mundo conhecia ela, uma mulher que saiu no jornal, que tinha a distinção de ter 2 títulos, né? Ela era formada em Ciências e Letras e em Medicina. Como é que as pessoas encaravam? Será que as mulheres viravam a cara para ela? Será que as mulheres achavam ruim por ela estar naquele espaço de deferência? Eu ficava pensando. E aí eu encontrei alguns casos, né? Isso aí a gente vai falar mais na frente da Ligeirinha, que é uma mulher também, a Maria do Espírito Santo, né, Google Ligeirinha, que eu encontrei no jornal A Ordem. Ela é uma mulher negra, tá como Odília, né, no mesmo período, que tá na rua bebendo, assim, mexendo com o que tá passando na rua. Então passa uma pessoa, ela xinga, se ela não gosta, ela chama, ela puxa, e o quanto que isso vai incomodar as pessoas, né? O que essa mulher negra, pobre, né, pobre, o que ela tá fazendo no meio da rua, durante o dia, bebendo, com, abre aspas, né, pais e mães de família, né, pessoas distintas da sociedade, que estão passando
passando naquela rua, que era uma rua muito, muito cheia, né, que tinha muito movimento, e um homem branco, né, um coronel, vai lá dizer a ela, né, que é um absurdo, que ela tem que sair daquele lugar, que ela não tem que estar bêbada, porque ela não está trabalhando. E eu fiquei pensando em quantas dimensões tinha isso aí, o quanto que a Odília, ela não seria tratada jamais como a Ligeirinha foi, né, porque a Maria do Espírito Santo, ela não vai contar conversa, vai esfaquear o coronel, não lembro se ele é coronel ou capitão, não lembro a patente dele, né, o título que o jornal dá a ele, vai esfaqueá-lo, ele vai ser atendido por ironia pelo próprio pai da Odília, junto com outros médicos, né, vai sobreviver, né, vai ficar em estado grave uns 2, 3 dias, né, entre a vida e a morte vai sobreviver. E o mais interessante para mim é que a população lincha a Ligeirinha. Eles que vão pegar ela, levar para a delegacia, linchar ela, levar para a delegacia e em alguns casos ameaçar, vai ser uma coisa assim muito séria que vai acontecer com ela, né? Vai ter um incômodo das outras pessoas. Eu imagino que pessoas inclusive pobres como ela, populares, pessoas negras, que vão se incomodar com aquele comportamento dito, é um comportamento próximo do comportamento aceitável talvez para um homem, e que ainda assim ainda tem, aí vai ter outro recorte, que homem, né? Porque o outro caso que é o Cerveja Preta, o André, chamado por jornal de Cerveja Preta, ele também vão achar absurdo, ele tá na rua bebendo, mexendo com as mulheres, e ele só não vai ser linchado como a Maria do Espírito Santo, a Ligeirinha, porque ele vai embora, ele foge da cidade. E o mais interessante é que o interlocutor de outro jornal vai dizer para o redator do jornal A Ordem, caso vocês consigam capturar o Cerveja Preta, o André, tem um jeito para ele chicoteá-lo, porque ele vai ficar doce como a luar. Eu lembro muito desses três. Então, recorrendo, né, a gente vai ter aí um pouco mais de 2, 3 décadas da abolição, e ele está recorrendo a um castigo que nos liga diretamente a esse recente passado, né, desse período, de dar um castigo físico, né, como se aquele homem, se aquele corpo estava ali atrapalhando, né, o vai e vem da cidade, fugindo do que era para ele ser, né, um cidadão morigerado, trabalhador. Vão procurar castigá-lo da mesma maneira que castigavam os escravizados. Isso é muito latente, isso é muito bem colocado. E aí também faço outra perspectiva, né, o irmão da Odília, os dois irmãos, o médico Joaquim Teixeira e o José Pereira Teixeira, filho, né, que era um advogado, foi juiz de lá de Cachoeira, São Félix, eles jamais seriam tratados dessa maneira. Quando eles aparecem no jornal, é para dizer que são homens distintos, são homens honrados, são homens, assim, chega ao ponto de heroicizar. O José Pereira, por exemplo, tem uma enchente em Cachoeira, e eles narram uma situação em que o José Pereira Teixeira salva uma família em uma canoa, mergulha, tira a família de dentro da casa que estava cheia de água. Então, assim, sempre colocando eles em outro patamar. Então, esses personagens que surgem, e eu acho que é muito interessante, isso foi uma coisa que a fonte do jornal me deu, de sair só da vida da Odília, mas perceber esse universo do Recôncavo, de Cachoeira, São Félix, conseguir vir aqui para Salvador, perceber também a dimensão, como é que seria aqui essas mulheres na rua, ir para fora mais ainda, indo para o Rio de Janeiro, perceber as pioneiras de lá, as mulheres brancas, como é que era esse universo para elas, também não era fácil, comparação com outros médicos, e por aí vai. Então, eu acho que eu tive muita sorte, também muita persistência, né? Eu acho que aí também não vou fazer uma falsa modéstia, uma persistência minha nesses jornais em perceber esse universo maior e as possibilidades que me dava de entender a trajetória da Odília, mas também expandir. Eu queria, né, falar e ouvir mais de você também sobre a sua expectativa com relação ao seu trabalho de pesquisa, né? Depois do trabalho que você entregou, que você defendeu, quais são as expectativas, né? O que é que você nutriu de expectativa sobre essa escrita, sobre o alcance do seu trabalho, um pouco também da sua expectativa em relação à trajetória da Maria Odília, porque trabalhar com trajetória é sempre ter um pouco de expectativa também, né? A gente sempre pensa um pouco, queria alguma coisa, queria que acontecesse isso, por que ela não fez aquilo, entendi por que fez isso, estou supondo que fez isso, então queria ouvir também um pouco de você sobre a sua expectativa em relação ao seu trabalho. Nossa, obrigado pela pergunta, Deise, pelas palavras. Essa pergunta me faz lembrar muito, assim, do começo, né, da pesquisa, porque minha expectativa sempre foi altíssima, né? Não vou mentir, meu sarrafo sempre foi lá em cima, no sentido, assim, de que eu sempre sonhei, pensei, imaginei, calculei que eu ia encontrar muitas fontes, que ia dar tudo muito certo, assim, super, aquela coisa bem sonhadora, né? Bem daquela pessoa que acabou de sair da graduação e que acha que pesquisa é muito fácil, que vai dar tudo muito certo.
E eu ficava imaginando mil coisas para Odília. Nossa, ela deve ter escrito muitas cartas, eu vou descobrir segredos, eu vou descobrir intrigas. Ai, vai ser uma conspiração, isso aqui pode virar até um romance. Eu ficava muito assim. E aí eu fui, né, durante a pesquisa a gente vai amadurecendo, né, enquanto pessoa e pesquisador, fui entendendo os limites, né. Eu acho que uma das coisas que mais me puxou pelo pé, logo no começo, que me ajudou muito, foi, por exemplo, na trajetória da Odília, ela não seguiu carreira depois de casar. E as pessoas me questionavam muito isso. Nossa, que tristeza, né? Ela acabou com a carreira dela para casar, meu Deus, não sei o quê. O homem que deve ter exigido. Eu vi isso o tempo todo. E aquilo me tocava em um lugar muito caro, né? Enquanto mulher negra e pesquisadora e tudo mais. E aí, quando eu fui para confrontar as fontes, eu fui vendo que não é bem assim, não é uma questão simplista. Estava colocado para aquela mulher, sim, um contexto extremamente machista, patriarcal, que tem essa dimensão de novo interseccionalidade, né? Ela não era só uma mulher que tinha uma profissão naquele período, que ia às ruas, que estava em um local até então masculinizado, mas ela era uma mulher negra, que vai casar com um homem branco, é extremamente importante, de uma família tradicionalíssima de Ilhéus, um homem que tem o fenótipo branco, olhos azuis, e quanto que aquilo ali vai ser pesado para aquela mulher. E aí vem a subjetividade, né? Além das fontes, entender isso. E foi assim um momento já que eu já fui lidando melhor com essa questão de expectativas. No sentido da trajetória, né? Do que eu esperava, do que eu achava e da realidade, né? Do que a gente vai encontrando no caminho, das adaptações. E no sentido do trabalho enquanto pesquisadora, né? Enquanto uma acadêmica, eu acho que a grande expectativa é que o seu trabalho seja reconhecido pelos seus pares, né? É a primeira coisa que você pensa, né? O professor que me formou, que estava na banca, que meu orientador, né? Que é a relação mais íntima que a gente tem na academia nesse sentido, é ser reconhecido, né? Que o trabalho seja visto como uma contribuição historiográfica, principalmente porque eu tenho ciência, isso inclusive foi falado na minha defesa, né? O meu tema tem uma dimensão política muito forte. É uma mulher negra, primeira médica negra da Bahia, isso é uma dimensão política muito forte, e sobretudo para mim. Eu sempre senti o peso dessa responsabilidade, né? Eu sempre achei, já que eu me meti a pesquisar a Odília, eu tenho que fazer a melhor coisa possível, porque isso aqui não é meramente um tema para eu ter um título no final de 2 anos, ter um diploma. Isso aqui é, primeiramente, uma questão política para mim. Me indigna até hoje. Que bom, porque eu não quero nunca perder isso. Me indignava não ter um trabalho sobre ela, ou os trabalhos que citavam ela, não mencionar a cor dela e o quanto que o feito dela foi grandioso. Então, isso aí martelou na minha cabeça o tempo todo, essa dimensão política do trabalho. Mas a primeira coisa é ser reconhecida pelos pares, com certeza. E uma coisa que cada vez vem tomando mais dimensão para mim é pensar que o trabalho não pode ficar numa prateleira, tomando poeira, que, sei lá, 10 pessoas vão ler e vão falar que é bom, né, caso dos meus pares. E cadê o meu retorno, sabe? O meu retorno à minha comunidade, as crianças que, como eu, não tiveram essa oportunidade de ter um exemplo, uma personificação de pessoas negras ilustres ou de sucesso, ou que estivessem nessas profissões que me fizessem sonhar. Foi muito difícil para mim, uma criança dos anos 90 negra, conseguir sonhar em estar nesses espaços. Então eu ficava penso nisso o tempo todo, e pensava isso desde o começo, que eu comecei a pesquisar, né, o Odília e tal. Como é que eu vou traduzir isso para essas pessoas? Para minha família, por exemplo. E aí eu acho que a oportunidade interessante que eu tive foi um prêmio que eu recebi há pouco tempo da Fundação Pedro Calmon, através da Lei Aldir Blanc, né, o Prêmio Memória, que premiou, se eu não me engano, 200 pesquisadores que desenvolveram pesquisas sobre a história da Bahia, em diversas áreas. E aí eu tive assim, um insight de fazer uns cards contando a história da Odília, só que com um emoji, né, um bonequinho que simbolizasse a Odília. E nossa, isso foi fantástico para mim, porque além do reconhecimento dos meus pares, porque assim, no dia que eu soltei esses cards, eu recebi convite de tudo que foi lugar para falar. Eu fiquei muito feliz, né? Lugares, outras universidades, professores meus, que a coisa que eu fico mais feliz, né? Os professores que me viram lá na graduação e tal, no início, me reconheceram como uma pesquisadora que pode falar para o curso de pós-graduação, ou até mesmo para o curso de graduação. Fiquei feliz demais. Mas o mais interessante foram os convites de lugares que eu nunca imaginei, né? Já falei isso, tive a oportunidade de falar em alguns lugares. Eu fui chamada para uma escola para falar com a turma do grupo 4 e do grupo 5, crianças de 4, 5, acho que tinha de 6 anos também. E foi fantástico, porque eu nunca imaginei com a dissertação, né?
aquela coisa mais sisuda, acadêmica, conseguisse chegar a crianças pequenas de 5 anos, 6 anos, 4 anos. E foi muito legal, eles fizeram uma plenária comigo, me perguntaram coisas da Audíbia, e eu só consegui isso através dos cards, porque é um desenho, é uma coisa que chama atenção, o texto está bem diluído, né, uma linguagem bem fluida, bem fácil, e que eles até me surpreenderam com as perguntas, com o que eles imaginavam, né, do que eu tinha feito. Eu fiquei muito feliz, porque acho que a resposta que eu dou a mim mesma, ao lugar que eu vim, ao que eu acredito. A minha expectativa é traduzir, ou traduzir, a traduzir talvez não, eu esteja sendo até um pouco olhando de cima, né, como se olhasse para as pessoas, elas precisassem de uma tradução para entender meu trabalho, não é isso, mas assim, transformar em outras linguagens que possam acessibilizar o que eu pesquisei, o que eu escrevi para outras pessoas. Então, quero investir nessa coisa dos cards, quero investir talvez uma questão de um curta-metragem, não sei, coisas que façam com que esse trabalho seja conhecido não só pelo trabalho, mas principalmente pela Maria Odília. Quando me perguntarem onde eu moro, eu vou falar, eu moro de Maiara Mora, gente. Vai ser minha referência. Eu sempre falo, Desirê, eu sempre falo de você, viu? Quando alguém fala assim, você conhece a Desirê, que faz um trabalho assim? Conheço, é minha vizinha. Eu falo assim, Nossa, a urbana vai dominar o mundo. Jamile também, Jamile, moradora da suburbana. Eu acho que a gente tem que ter muito, muito orgulho, sabe, do lugar que a gente vem. Você que mora aqui sabe, é um bairro que não tem um espaço de lazer, que não tem um refúgio para as pessoas, em que pouquíssimos, na minha infância, né, meus amigos, pouquíssimos fizeram graduação, acho que 2 ou 3, né, junto comigo. Como eu já falei, acho que você já teve algum espaço que eu falei assim, é muito triste ser reconhecida no bairro pela pessoa que está na faculdade. Eu queria ser mais uma na multidão. Eu queria passar despercebida, eu queria que as pessoas me conhecessem, ela mora na rua tal, a mãe dela é tal, como algumas pessoas conhecem, a família dela mora na casa tal, mas eu não queria ser conhecida como uma pessoa, ela faz faculdade, ela faz mestrado, não queria, eu queria ser mais uma, né, no meio de tantas, e não é a realidade, a gente sabe que nós somos reconhecidas por esse espaço, e o quanto que isso me deixa muito mais triste do que feliz. É isso mesmo. É o que esse podcast se propõe, né, a comunicar através da oralidade, para ser um pontapé para que as pessoas acessem outros tipos de conhecimento. É justamente a partir dessa preocupação de comunicar de outras formas é que a gente está pensando, colocando esse projeto na rua, mas você tem total razão, assim, é muito triste, é muito difícil ser essa exceção, inclusive na inserção também, né, na comunicação. A academia às vezes molda nossa forma de falar, nossa forma de pensar, então a gente tem que fazer o exercício o tempo todo de descolonizar, de readequar nossa linguagem, de se inserir nesses espaços. É fundamental. Eu achei muito bacana isso que a Mai falou, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso e essa preocupação que ela tem é uma preocupação de outras acadêmicas, outras intelectuais e é muito importante a gente pensar nisso, né? Porque foi como o Desi falou, a academia, ela vai colonizando, né? Vai moldando a gente e às vezes a gente está falando até, né, de modo informal, com amigos ou com qualquer pessoa e a gente já está usando uns pronomes estranhos, assim, né, uns conectivos e tal, e, enfim. É bem importante que a gente pense na transposição da nossa pesquisa, né, no sentido daquilo não ficar totalmente restrito à academia, né, porque como essa pesquisa mudou a vida da Maiara em determinado momento da trajetória dela, né, pode ser que essa pesquisa vá mudar a vida de outras meninas e antes, no sentido de que uma menina negra, de repente, veja, né, a foto da Odília, os cards da Odília, e se reconheça ali, né, como a Mai falou, que ela se viu na figura da Odília. Agora a gente vai pro quadro, né? Larga o doce. Como você já sabe, é para largar o doce mesmo e falar assim o que você quiser. Assim, você pode indicar um livro para quem é de livro, você pode indicar museu para quem é de museu, ou um lugar importante aqui de Salvador, ou de qualquer outro canto da Bahia, é claro.
para a galera que está nos ouvindo. Ou seja, largue o doce. É comigo mesmo, adorei, viu? Amei esse nome aí, acho que tem tudo a ver. Então, eu pensei algumas coisas mais no mainstream, outras coisas mais tá mais fácil, que talvez a geral possa gostar. Um lugar que eu queria indicar para visitação aqui em Salvador, para quem tiver oportunidade, é o Parque São Bartolomeu, que fica aqui no subúrbio de Salvador, fica na Avenida Suburbana. É um parque fantástico, onde tem ainda assim, uma preservação da natureza muito interessante. Tem 2 cachoeiras muito importantes. Fez parte de um quilombo também muito importante aqui para Salvador. Então pega muito na nossa ancestralidade negra, indígena, e que é visitado, tem caminhadas anuais para esse parque, né? Então, assim, uma coisa que a pessoa pode marcar na agenda e falar, não, agora eu vou visitar lá o Parque São Bartolomeu. E sair um pouquinho desse feijão com arroz, né? Que é o centro histórico, que eu adoro, que é belíssimo. Aí Desirê me deu o toque aqui, que é próximo de Pirajá. É porque, assim, é um parque muito grande, né? Então, é no fundo de Pirajá, mas também tem entrada pela Suburbana e tem por outros bairros. Então, vale muito a pena. Como eu falei, tem essas caminhadas anuais, né? Para as cachoeiras, para conhecer o parque, para saber da história do Parque São Bartolomeu. Então, é uma coisa que vale muito a pena e que faz a gente sair um pouco dessa orla que é conhecida, né? A Barra, a Undina, o outro lado da cidade, o centro histórico, né? E ver também que a suburbana tem orla, né? Tem praias que não são tão visitadas, mas que são belíssimas, né? É um grande privilégio para mim pegar o ônibus pela suburbana e vir olhando o mar o tempo todo. Eu venho acompanhada pelo mar, né? Até chegar ao centro da cidade tranquilamente. Então, acho que vale a pena para quem vem de fora, para quem mora em Salvador, conhecer, dar uma chance lá, um confere no Parque São Bartolomeu. E uma dica de filme que eu assisti agora, já indo para uma coisa bem clássica, assim, é o filme Casablanca, que eu fiquei apaixonada, acho que vale muito a pena. É um filme que eu gostei muito porque toca nessa questão da Segunda Guerra Mundial, mas de outra forma, né? Em outro viés. Não vou dar spoiler, mas assim, é considerado pela crítica um dos melhores filmes de todos os tempos. De novo, sei que naquele mainstream, né? Naquele filme feito pela produção cinematográfica americana, norte-americana, mas eu acho que vale muito a pena, né? É um clássico que, nossa, de tirar o fôlego, tem um enredo que prende, né? E eu gostei muito, tem ótimas atuações. Para fechar, queria indicar o livro da Conceição Evaristo, mas assim, com adendo, né? É maravilhoso, é sensacional, um livro de contos, o Olhos d'Água, e é um livro que toca em muitas coisas, né? E ainda dá oportunidade assim, se a pessoa estiver muito abafada, como a gente diz aqui, né? Muito cheia de coisas para fazer, você pode ir lendo um conto, ler outro e consegue acelerar ou diminuir o ritmo de leitura tranquilamente. Apesar que eu acho que quem pega esse livro vai ler tudo de uma vez, né? São vários contos com a temática muito forte, né? Uma pegada assim de raça e de gênero muito grande, né? A escrevivência que a Conceição Evaristo fala, que mexeu muito comigo. Quando eu li, eu recebi de presente de uma amiga, tenho ele com muito carinho. É um livro que vale muito a pena, inclusive por ser acessível. É um dos livros da Conceição, talvez um dos mais baratos, né? Isso também, por isso também minha indicação. É acessível, dá para você ler aos poucos e que faz a gente pensar em muitas coisas. Então, essas 3 indicações aí. Mai, eu gostei muito dessa indicação que você deu do Parque São Bartolomeu. Eu mesmo, né, moro na Bahia já tem 2 anos e nunca fui. A gente acaba ficando muito nessa coisa do centro histórico, como você falou, e acaba deixando de aproveitar outras partes da cidade, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei aqui, porque Salvador é uma cidade imensa e a gente acaba conhecendo pouco. Mas para a gente terminar agora, vamos para o nosso quadro final, que é o momento em que a gente pede para a nossa convidada indicar uma música. E aí, Mai, que música que você indicaria para a gente e para os ouvintes? Então, eu pensei aqui em uma música, né? E bateu tudo em mim quando eu ouvi. Muito forte. Já adianto que não é uma música alegre, né? Eu sei que a gente tá precisando assim, de coisas animadas, de alegria, mas acho que a reflexão que essa música traz vale muito a pena todos e todas ouvirem. É a música que chama 2 de Junho, da Adriana Calcanhoto. Eu ouvi na voz da Maria Bethânia, na live que ela fez.
É uma música que fala sobre o menino Miguel, né, filho da Mirtz, da empregada doméstica que levou seu filho, né, para o trabalho, que a patroa não cuidou, e ele veio a falecer, né, que é um caso notório para todo mundo, e a música é uma verdadeira pancada, né? Você escuta e você precisa de uns 10 minutos para digerir, porque, sobretudo na voz da Bethânia, que ela vai meio que declamando, né, a música, e vai falando. Eu até separei aqui um trechinho, só para deixar as pessoas com vontade de ouvir, né, com curiosidade. Abre aspas. No país negro e racista, no coração da América Latina, na cidade do Recife, terça-feira, 2 de junho de 2020, 29 graus Celsius, céu claro, sai para trabalhar empregada, mesmo no meio da pandemia. E por isso ela leva na mão Miguel, 5 anos, nome de anjo, Miguel Otávio, primeiro e único. 35 metros de voo do 9º andar, 59 segundos antes de sua mãe voltar. O destino de Ícaro, o sangue de preto, as asas de ar. O destino de Ícaro, o sangue de preto, as asas de ar. Imagine isso na voz da Bethânia. Então, acho que é uma música que vale muito a pena para a gente refletir o país que a gente vive, o país que a gente quer, né? E o quanto que esse contexto de pandemia, quem é que pagou, né? No final das contas, para quem que sobrou tudo isso. Então, acho que é uma música que vale muito a pena ouvir agora com a preparação emocional antes e pós. O trecho do áudio que você ouviu nesse podcast é do vídeo intitulado Cotas Raciais Não São um Favor. Tá lá no canal Preto, no YouTube. A edição desse podcast é feita por Luna Brasil e Neide Oliveira. A produção e apresentação de Alessandro Cerqueira, Desirê Daliette e Júlia Cossi. Gestão de mídia feitas por Cláudia Lopes e Jamile Palafoz. Música original de Verônica Ribeiro. Agradecemos imensamente a Mayara Priscila. Nos siga nas redes sociais, @Parabólica Bahia, tudo junto. Obrigada por ouvir.